Você já parou para pensar se você anda fazendo dinheiro ou gerando riqueza? Você sabe a diferença entre eles? Hoje eu vou estar recebendo como convidada especial a Ellen Wang. Ela é planejadora financeira e vai nos falar sobre a mentalidade da riqueza. Oi, Ellen. Olá. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para falar sobre finanças, né? Que é um assunto tão, às vezes, por vezes, assim, meio tenso e algumas pessoas meio consideram como um tabu. Me conte um pouco sobre você. Você sempre trabalhou com finanças? Primeiramente, muito obrigada, Márcia, por esse convite. Eu me sinto muito honrada, um grande privilégio estar aqui hoje com vocês e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E eu, na verdade, venho de um background muito diferente, né? No Brasil, eu trabalhava com joias, eu venho da indústria de joias. Então, realmente, o meu dia a dia lá era fazer a curadoria, né, das minhas coleções, para minha joalheria, fazia sourcing de pedras preciosas, cuidava de produção. Mas aqui nos Estados Unidos acabei me redescobrindo numa nova carreira que eu tenho uma grande paixão hoje, que é a consultoria financeira. Então foi um pouco isso que aconteceu na minha transição do Brasil para cá, em 2017. Grande parte por um sonho do meu marido, Fernando. Nós viemos para os Estados Unidos para realmente tentar nos reinventarmos profissionalmente aqui. Era muito mais do que uma vontade de apenas mudar de país, mas de realmente descobrir uma nova oportunidade para nós profissional, algo novo para a gente fazer. Sim, sim. E qual que foi o teu insight? Como que você começou nessa área? Conta pra gente. Eu comecei, na verdade, como cliente. Comecei na consultoria financeira como cliente e foi de uma maneira muito despretensiosa. Um dia eu conheci uma pessoa que me convidou para participar de um evento de educação financeira e eu fui sem muitas expectativas. Eu tenho, né, como formação, eu sou formada em administração de empresas no Brasil, trabalhei também em banco, trabalhei em consultoria antes de iniciar minha carreira em joias. Mas fui para esse evento de educação financeira de uma maneira muito despretensiosa mesmo e acabei conhecendo e alguns ensinamentos desse encontro que me surpreenderam. E eu acabei percebendo que tinha algumas áreas da minha vida que eu estava negligenciando, principalmente na questão financeira. Eu sei que por vezes assim as mulheres, você ainda acha que as mulheres têm dificuldade nessa área? O que você pensa sobre isso? Eu sei que você tem um trabalho bem bonito que você desenvolve fazendo consultoria com essas mulheres e por vezes até ensinando como fazer isso de uma maneira bem fácil e prática, né? Exatamente, exatamente. Até por conta desse momento que eu vivi, da minha reinvenção profissional, da minha nova recolocação profissional aqui nos Estados Unidos, eu entendi qual era a dificuldade, o quão grande é essa dificuldade da gente realmente se reinventar. Então, eu comecei a promover esses eventos que são chamados Women Wellness and Wealth, Mulheres, Bem-Estar e Riqueza. E a intenção desses eventos é promover um espaço em que a gente possa falar abertamente sobre finanças, principalmente finanças para mulheres. Porque a mulher, ela ainda delega muito essa função para os homens, né? Sim. E a gente acaba naturalmente assumindo esse papel de coadjuvante na nossa vida financeira, dentro das nossas casas. Só que eu falo, isso tem um grande problema também, porque quando a gente é coadjuvante nessa função, muitas vezes a gente também vai ser coadjuvante no sonho, né? A gente vai viver o sonho de uma outra pessoa também, e não o que a gente planejou. Então foi nesse momento que eu comecei a idealizar esses projetos, né, esses encontros, e tem sido realmente incrível, assim, a repercussão e várias mulheres já passaram por esses eventos. A gente já teve a oportunidade de falar de finanças para muitas pessoas, e não só isso, a gente promove também o encontro, a conexão das mulheres nesse encontro, que é super importante quando a gente muda de país, né? Essa possibilidade da gente se conectar e se relacionar com novas pessoas. Então esses encontros têm sido oportunidade também das mulheres fazerem networking e promoverem os seus trabalhos e terem a liberdade de contar um pouco mais sobre os seus projetos pessoais. E a gente, por vezes, é muito delicada essa parte financeira. Você toma muita decisão importante na sua vida, né? Diante de um planejamento financeiro. Né? Exatamente. A nossa função hoje é ajudar o nosso cliente
a ter essa visibilidade do futuro, porque muitas vezes a gente não toma decisões para o nosso futuro financeiro porque a gente tem muito pouca noção do que o nosso dinheiro hoje pode fazer para nós lá na frente. E essa visibilidade eu acho muito valiosa, e é isso que a gente pode proporcionar para o nosso cliente, né? Essa possibilidade de dar uma olhadinha lá no futuro, o que de repente uma disciplina, uma reorganização das nossas finanças pode representar para nós no futuro. Né? E eu costumo falar, porque é muito diferente a gente aprender a fazer dinheiro, porque logo que nós mudamos, que nós entramos numa carreira profissional, ou que principalmente nós mudamos de país para as mulheres que estão aqui, a gente logo aprende a fazer dinheiro, mas fazer dinheiro é muito diferente da gente gerar riqueza para o nosso futuro. Quando a gente gera riqueza é quando finalmente a gente faz com que o nosso dinheiro trabalhe por nós, e não só a gente trabalhe pelo nosso dinheiro. Sim, eu vejo aqui que nos Estados Unidos as crianças têm educação financeira, né? Exatamente. No Brasil isso não é uma coisa tão comum. Exatamente. E qual que é a maior dificuldade que essas pessoas que você atende, elas encontram no planejamento financeiro? Eu acho que o principal realmente é a questão da falta de conhecimento e da procrastinação. Sim, e você consegue me dar um exemplo prático disso, um exemplo simples de como que a pessoa pode fazer um planejamento financeiro? Posso sim. Eu costumo dizer que a matemática da acumulação de dinheiro não tem muito segredo, né? É como se fosse realmente uma receita. E para uma receita a gente precisa de alguns ingredientes. Pensa só comigo, para você fazer uma receita de dinheiro para o futuro, para você acumular um dinheiro para o futuro, o que você precisa? Você precisa do dinheiro em si, certo? Uhum. Você precisa de juros, que esse dinheiro multiplique ao longo dos anos, e você precisa também do ingrediente tempo, né? Para que você possa usar ele a seu favor. Márcia, me fala, desses 3 ingredientes, qual que você acha que é o segredo dessa receita? Eu imagino que seja o tempo. Exatamente. Porque é o único que a gente não, na verdade a gente não tem muito controle sobre ele. Exatamente. Né? Sim. E é um grande paradoxo, né? Porque o tempo é o nosso maior bem, é o nosso ativo mais poderoso nesse sentido da acumulação de dinheiro, mas é também o que a gente mais negligencia. Uhum. Eu falo, né? O tempo é o único ativo que a gente não pode comprar com dinheiro e que a gente não pode recuperar quando a gente perde. Uhum. Né? Então, por isso que eu falo muito sobre a procrastinação. E realmente a procrastinação é você jogar como um amador um jogo de profissionais. Né? Olha só um exemplo aqui, né? Uhum. que eu costumo falar para as pessoas. A procrastinação, existe o procrastinador e existe a pessoa que é simplesmente relaxada. Tá? O procrastinador, diferente do relaxado, ele sofre com a posição dele. Porque a pessoa que é relaxada, ela não faz, mas ela está ok. Uhum. O procrastinador, ela não faz, ela quer fazer, só que ela não começa, só que ela se sente mal com isso. Isso gera angústia, né? E daí nessas horas que às vezes a gente precisa realmente buscar por um profissional, por um especialista. A gente vive no mundo das microhabilidades hoje em dia, né? Então faz muito sentido, se você não é bom às vezes com finanças, procurar por uma pessoa que possa te auxiliar nessa parte financeira, para que você não passe, né, gaste energia e tempo nessa procrastinação. Sim, às vezes é só um start que você precisa. Exatamente. Você vai rearranjar ali aquilo e aquilo vai funcionar. É como se fosse organizar realmente a tua casa. Reorganizar a casa. Sim, sim. Realmente reorganizar a casa, né? Eu vou te dar um exemplo numérico, tá? Digamos que nós temos 3 mulheres e as 3 mulheres entenderam a importância de guardar dinheiro para o seu próprio futuro. E cada uma delas vai guardar $500 por mês. E aqui, Márcia, não importa muito se são $500 ou R$500, tá? Eu só quero te ilustrar a importância do tempo nessa conta. A mulher A começa a guardar $500 por mês aos seus 20 anos de idade. A mulher B aos seus 30 anos de idade e a mulher C aos seus 40 anos de idade. Sabe com quantos dólares, quantos milhares de dólares cada uma delas vai chegar lá na frente? Nossa, nem ideia, amiga. A mulher de 20 anos, ela chega aos seus 55 anos com $1.092.000. Uhum. Ao passo que a mulher de 30 anos, que começou somente 10 anos depois, chega à mesma idade com $460.000. E a mulher de 40 anos chega somente com $170.000.
Esse é o efeito do dinheiro no tempo. Isso é a pura matemática. Então, é super importante que a gente comece desde cedo nos educar a fazer alguma reserva para o nosso futuro, né? Porque ele chega. Sim, e Ele vocês chega. fazem todo o estudo desse orçamento dessa pessoa, porque por muitas vezes a gente não percebe, mas você gasta US$ 10 na Amazon, é muito fácil, né? Exato, E exato. você, assim, é muito fácil você gastar onde não deve. Você faz todo esse estudo de orçamento também. Sim. Nós podemos atender os clientes em vários níveis de necessidade. Desde o cliente que precisa reorganizar as contas, como você falou, reorganizar a casa, né? Então a gente vai ajudar a olhar conta por conta, linha por linha do seu orçamento, onde que a gente pode, às vezes, ter gastos mais inteligentes. Que despesas podem ser controladas, ou reduzidas, ou substituídas por alguma outra, né? E a gente chega até um outro cliente já em um nível de maturidade muito grande profissional, que às vezes a gente vai falar sobre sucessão patrimonial, sobre blindagem patrimonial, sobre economia em impostos. Então, a gente consegue atender um leque muito grande de clientes, né? Desde uma necessidade bem básica até uma pessoa que pensa mais na parte de proteção patrimonial. E aqui nos Estados Unidos, qual é o teu principal cliente? Com certeza, as famílias, né? Faz muito sentido a gente falar de planejamento financeiro, falar de planejamento familiar também, né? É delicado, né? Um assunto muito delicado assim, para você. Essa autoanálise, ela é um pouco dolorosa, né? Sempre quando a gente vai reavaliar as nossas contas e rever esses orçamentos. O que é mais importante, o que é menos importante. E a gente senta às vezes com casais e sempre acaba saindo um pouquinho de atrito, né? Porque é doloroso. E a verdade é por quê? A gente acostumou a ter muita autocompaixão com a gente, né? Por isso que a gente se permite tanto gastos, muitas vezes não tão necessários. Mas a gente tem também pouca autorresponsabilidade, né? Muita autocompaixão e pouca autorresponsabilidade. Que é simples, né? Também uma pessoa dizer, mas eu não sabia, eu não conhecia, né? A ignorância te protege nessa área, mas ela não te leva muito longe, né? E me diga assim, pra gente... Nossa, esse é um assunto que me interessa muito, né? Depois até vamos conversar mais. Sim, com certeza, né? Um prazer. E eu quero saber de você, o que você deixaria aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Alguma dica, algum conselho? Principalmente para as mulheres, eu acho que a gente está falando aqui para um público feminino, eu acho que principalmente para a mulher, eu diria, invista em si própria. Busque informação, busque mais educação, para que de fato as mulheres possam trabalhar como parceiras dos seus maridos dentro de casa. Né? A gente não está falando de uma disputa de poder, a gente está falando de trabalhar em parceria com os maridos. E de fato, duas pessoas pensando juntas conseguem chegar muito mais longe e talvez muito mais rápido no mesmo objetivo. Né? E eu acho super interessante essa questão da autoeducação. Né? Jim Rohn tem uma frase que eu acho super interessante, né? A educação formal vai te fazer ganhar a vida, mas a autoeducação vai te fazer gerar uma fortuna. Olha a importância que é realmente a gente se educar, a gente se educar, buscar por mais informações. Né? E para isso, Márcia, eu trouxe para você, eu acho que realmente a maior dica que a gente pode dar em questão de educação é criar o hábito da leitura de bons livros de finanças. Eu trouxe aqui 3 livros que eu considero clássicos, que talvez sejam o ponto de partida, eu diria, para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? O primeiro livro que eu trouxe para vocês é esse aqui, O Poder do Hábito. Ótimo. Tá? Esse livro é excelente. E ele fala que nós somos capazes de reprogramar qualquer hábito na nossa vida se a gente entender qual que é a rotina que a gente precisa mudar. Olha só que conceito interessante ele fala, né? Ele traz o conceito da neurociência entendendo o loop do hábito. E o que seria o loop do hábito? Seria um loop que começa num gatilho, algo que starta o seu cérebro, que te desperta um desejo, e isso vai para uma rotina, que é como o seu cérebro responde a esse gatilho, e passando, por fim, pela recompensa, que é o prazer que o seu cérebro gerou daquela rotina, né? E eu quero te dar um exemplo muito simples e muito cotidiano. Por que a gente compra muito, né? A gente tem muito hábito do consumo, e aquele consumo às vezes exagerado, né?
Porque o nosso cérebro, ele starta, tem o gatilho do desejo de comprar, que ele gera a rotina do hábito de comprar e que gera aquele prazer, aquela recompensa, daquela sensação de prazer, né? Depois que você compra a caixa da Amazon chegando na porta de casa, né? Só que olha só que interessante, a gente pode reprogramar esse hábito se a gente mudar aquele elemento do meio, a rotina. Porque o desejo de consumir, esse gatilho, ele sempre vai existir. Né? Então o desejo de consumir vai existir, só que nessa hora a gente precisa trocar às vezes por uma outra rotina. Como a gente responde a isso? Que tal de repente quando você tiver aquele desejo de consumir, de comprar, de repente comprar então um bom livro de finanças? Então ler um livro de finanças, porque se você entrar realmente nesse mundo do conhecimento, da autoeducação, você vai conseguir gerar para você também uma recompensa muito grande, que é saber como o seu futuro vai ser, se você praticar algumas dessas atividades, né? Então, essa seria uma sugestão de como a gente pode reprogramar o nosso cérebro para ter mais eficiência financeira no futuro, tá? Então, o Poder do Hábito é uma excelente dica. Outro livro que eu acho fantástico é esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Ele fala muito sobre como é a mentalidade da pessoa rica, a mentalidade da pessoa rica em detrimento da pessoa de mentalidade pobre. E como que a gente pode também se reprogramar para pensar de uma maneira de como uma pessoa que tem sucesso financeiro, limitantes, né? Tem muita crença limitante que a gente se impõe às vezes sem saber. Às vezes por fatores ambientais, culturais, mas aqui existe uma fórmula muito poderosa para a gente entender como que a gente pode se reprogramar, né? E por fim eu trouxe esse livro aqui, que é um fininho, é uma leitura super gostosa, chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E aqui tem ensinamentos milenares de como as pessoas, ó, ele diz aqui, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação ao invés de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, né? Isso é super importante. E aqui tem uma das lições mais importantes de finanças que eu aprendi, que é o pague a si mesmo primeiro. Essa foi uma das primeiras lições de finanças que eu aprendi quando eu entrei na carreira financeira e eu realmente reprogramou o meu hábito de gastar dinheiro. Porque quando eu li esse livro eu entendi, no meu orçamento mensal eu preciso todos os meses ter uma linha com o meu nome, com o meu próprio nome. E de preferência o meu nome tem que estar lá no topo da lista. Sim, primeiro, sim. Tem que estar lá no topo da lista, né? Eu vou ler uma frase aqui para você desse livro que eu acho muito interessante, ó. O momento decisivo na vida desses homens, dos homens ricos da Babilônia, ocorreu quando compreenderam a verdade. E qual era essa verdade? Uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Olha, muito legal. Que interessante, muito né? Bonito. Que interessante. Então essas são as minhas dicas. Sim. Eu acho que invista em você, mulher. Invista em você, crie o hábito de ler e principalmente crie bons hábitos de ler livros que possam te ajudar nessa mentalidade milionária. Muito obrigada, Ellen, por estar aqui hoje. Muito bom ter você aqui. Olha, você trouxe conhecimentos maravilhosos aqui pra gente, né? Então é um prazer ter tido você aqui hoje conosco. Muito obrigada eu pelo convite e de novo quem precisar dos nossos, da nossa consultoria, dos nossos serviços, por favor, pode entrar em contato com a gente.